mensais, ele estará disponível depois no nosso canal de YouTube, portanto, sem problema, estará disponível. Também se quiserem partilhar com membros da vossa equipa, vai estar público. Ora, como eu estava a dizer há pouco, o nosso webinar desta vez vai ser num formato um bocadinho diferente, mas também igualmente interessante. Ou seja, nós não nos vamos focar necessariamente em atualizações que aconteceram no nosso produto, mas sim vamos focar em preparação para o ano que iniciou. Ou seja, esta é uma altura de pensar estratégias, de decidir o que vamos fazer para tentar otimizar o nosso ano, e nós aqui vamos nos focar em alguns pontos que aconselhamos que façam uma verificação na vossa conta Price Labs. Ora, se tiverem alguma questão aqui em relação ao que estiver a ser apresentado, por favor, utilizem a nossa caixinha de perguntas e respostas que existe aqui no Zoom. O chat neste momento está aberto, podem dizer olá. Já temos aqui Sandra a dizer olá, olá, gostei de vê-lo ou não vê-lo neste caso novamente. Obrigado por participar, mas se forem questões, nós temos sempre uns minutinhos no final do webinar para responder a vossas questões, portanto agradeço que, se tiverem questões em concreto, eu não vou estar a monitorizar o chat, mas vou sim depois utilizar aqui as perguntas e respostas para vos ajudar com as vossas questões, ok? Muitas boa tardes aqui, boa tarde a todos, é um prazer. Vamos dar então início à nossa apresentação, que vamos falar, lá está, de verificações essenciais para um ano lucrativo pela frente, como nos preparar para o ano que aí vem. E, neste caso, vamos focar primeiro naquela que já temos vindo a falar ao longo de vários webinars até agora, mas há pessoas novas, há pessoas que mesmo assim ainda não estão a par do nosso novo algoritmo. O nosso novo algoritmo é o HLP, que significa Hyperlocal Pulse, é o seu nome original em inglês, que é um algoritmo de realidade hiperlocal. Ou seja, a principal diferença entre o novo algoritmo e o antigo é que está mais adaptado à realidade hiperlocal da vossa localização. As tendências continuam lá e antigamente eram mais abrangentes, mas agora são ainda mais específicas. Têm uma propriedade numa cidade, certo? Vocês têm as tendências dessa cidade, mas se a vossa propriedade está, por exemplo, muito próxima de um estádio que tem eventos, então certamente a vossa propriedade tem uma vantagem estratégica relativamente aos outros e, claro, essa zona em particular vai ter uma maior procura e, portanto, nós adaptamos melhor à vossa realidade. Aqui, vantagens do nosso novo algoritmo. Há, claro, um potencial de aumento de receita, depois são recursos exclusivos que nós também temos, como por exemplo as pré-definições inteligentes e outras opções que temos também dentro do Price Labs. Em relação a eventos, a detecção de eventos que não se repitam para um ano inteiro também foi melhorada ou aprimorada e é um algoritmo de resposta mais rápida. Há algum imprevisto que aconteça no vosso mercado, algo que ninguém estava à espera, este algoritmo é de facto mais rápido a responder a essas alterações. Eu vou agora entrar dentro da Price Labs e vou mostrar onde é que podem verificar e fazer a tal migração para o novo algoritmo. Ora, muito rapidamente, este é o painel de preços aqui da minha conta teste e, antes de mais, clicar aqui no botão visibilidade de linha coluna e vamos selecionar a opção versão do algoritmo. Assim que eu faço esta opção, eu encontro aqui uma nova coluna, que é a coluna versão de algoritmo. Para cada uma das vossas propriedades vão ter a informação e temos aqui dois exemplos. Temos esta propriedade, por exemplo, que já está com o Hyperlocal Pulse. Portanto, eu aqui não teria que fazer nada. Mas, para quem ainda não fez a migração, a informação vai aparecer desta forma. Ou seja, aparece que ainda temos o algoritmo antigo e o botão para iniciar a migração. Ora, para fazerem a migração, basta clicar neste botão e o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova janela
e clicam em "Eu quero utilizar o algoritmo recomendado" e vamos selecionar aqui o novo algoritmo. Quando fazemos esta seleção, ele vai fazer um cálculo dos preços, como irão ficar com o novo algoritmo ao longo do ano. Isto é representativo, ou seja, se estivermos a falar de como é que estariam os preços antes e como é que ficariam com o novo algoritmo, nós também temos aqui informação, ou seja, se estivermos a falar dos, digamos, preços que estão neste momento na vossa conta, no vosso calendário para esta propriedade, ele está representado aqui com a linha cinzenta. Depois, com o novo algoritmo, ele fica a aparecer então como está aqui na linha vermelha. Além disso, nós, tendo em conta que os cálculos deste novo algoritmo são diferentes, são novos, nós também recomendamos uma alteração do preço base quando fazem a migração. Essa informação aparece aqui, ou seja, neste caso, recomendamos atualizar o seu preço base de 577 para 539, uma redução de 6%. Ora, com esta informação, eu posso aceitar o preço base e fazer a migração, ou então, se eu quiser manter o meu preço base, eu clico aqui neste botãozinho "Não salvar a modificação do preço base", salvo as alterações e a migração fica feita. Ok? Quando eu faço isso, então, depois aparece a informação do novo algoritmo e a migração fica oficialmente feita. Ok? Agora vamos para outra verificação que nós recomendamos fazer no Price Labs, que é façam uma revisão do vosso preço base. Ou seja, o preço base é o ponto inicial, essencial para o nosso algoritmo. É sempre com base no valor que tem como preço base que nós vamos fazer os cálculos até chegar a um valor final em cada data do vosso calendário. Ora, o preço base, é algo que fica fixo até depois ser alterado. Ora, claro que um preço base, estará adaptado, para o ano inteiro, porque depois o algoritmo vai fazer cálculos para cima e para baixo até chegar ao valor final. No entanto, o mercado é bastante volátil, as realidades vão mudando, portanto, e também depende muito da vossa própria conversão, certo? Não é só o que o mercado faz, mas a vossa conversão comparativamente com o mercado. Então, nós recomendamos verificar qual é que é a nossa recomendação de preço base. Atenção que quem é um novo utilizador do Price Labs e acabou de iniciar um período de teste, as recomendações de preço base apenas vão aparecer passados 14 dias da primeira sincronização. Quem já está com o Price Labs há mais tempo do que isso, vai encontrar, se aplicar, os alertas de preço base. Ora, os alertas de preço base, eu vou demonstrar aqui na conta onde é que eles estão. O alerta de preço base aparece quando o diferencial entre o preço base que tem e o preço base que nós recomendamos for com uma diferença superior a 5%, ou seja para cima ou para baixo, se for uma diferença de 5% ou mais, nós vamos então mostrar este alerta de preço base. O alerta de preço base aparece aqui também no vosso painel de preços. Aqui na coluna preço base, eu tenho, por exemplo, esta propriedade que está em São Paulo, ela é uma propriedade de teste, não tenho reservas, portanto, a sua conversão, obviamente, é abaixo da do mercado, não tenho qualquer tipo de reservas, então eu tenho neste momento um preço base definido de R$ 550, contudo, como a nossa conversão está abaixo da conversão do mercado, nós lançamos aqui o alerta e alertamos para uma redução desse preço base para R$ 515. Ora, o que aconselhamos fazer? Clicar nesse alerta, se concordar, aceitar. Se preferirem rejeitar, rejeitem. Sempre que há uma alteração no vosso preço base, os vossos preços também se alteram. Quando fazem uma alteração do preço base, nós recomendamos também verificar como é que ficam os preços e estamos a falar de, perdão, isto de estar sempre a falar, depois a garganta começa a ceder. Ora, como eu estava a dizer, com o alerta do preço base ou qualquer alteração que façam no preço base, nós recomendamos
ir também aos dados da vizinhança e ver como é que ficam os preços com esse novo preço base, ok? Nós já vamos aqui na apresentação mostrar também a parte dos dados da vizinhança e explicar também um pouquinho essa parte. Portanto, segunda dica, verificar alertas de preço base. Ora, além disso, nós temos a nossa ferramenta de ajuda do preço base, que é nada mais nada menos do que com os dados que o PriceLabs recolhe diariamente do mercado, nós sabemos quais é que são os preços que estão a ser praticados, portanto, daí nós recomendamos o preço base, mas nós também captamos tendências de reserva. Nós sabemos para cada data do calendário quando é que essas datas são reservadas, ou seja, com que antecedência e se essa data tem um preço baixo, tem um preço alto, como é que está a ocupação do mercado. Conseguimos também saber não só a antecedência da reserva, mas também conseguimos saber qual é que é a duração da estadia dessa reserva. Ora, com estes dois fatores juntos, o nosso algoritmo detecta tendências e faz uma recomendação também de estadias mínimas. E também vou mais uma vez entrar dentro do PriceLabs para vos demonstrar então estas recomendações. Aqui do painel de preços, eu vou, por exemplo, abrir esta propriedade que está no Porto. Eu tenho definida a minha estratégia de estadia mínima, mas quero saber, ok, o que o mercado está a fazer? Será que eu tenho que fazer ajustes na minha estratégia? Quero saber como é que estão as coisas. Então, aqui no botão editar do lado esquerdo, logo aqui na informação de configurações de estadia mínima, tem um botãozinho que na verdade é até o mesmo da ferramenta de ajuda do preço base, ajuda-vos também a detectar aqui esta parte. E temos aqui sugestões de configuração disponíveis. Ora, primeiro, qual é o meu modelo de negócio? Eu faço alugueres de curto prazo ou faço de médio prazo? Neste caso, eu quero de curto prazo, só para quem não sabe, médio prazo são estadias de 14 ou mais noites, ok? Aliás, nós também temos aqui essa informação. Clicando aqui em ir, aparecem então as sugestões de estadias mínimas aqui deste mercado, do mercado do Porto. Ou seja, o que é que o nosso algoritmo recomenda com base nestas tendências captadas no Porto? Nós recomendamos um dia de semana, ou seja, estadia mínima padrão. Dia de semana, 6 noites, fim de semana, 7 noites. Mas também criar regras a esta estadia mínima, ou seja, esta estadia mínima não estará sempre igual a qualquer altura do ano. Nós conseguimos definir regras de reservas distantes, mas também reservas de última hora. E o que é que o algoritmo recomenda neste caso? Se nos encontrarmos a 90 ou mais noites de distância, mudamos os dias de semana também para 7 noites. Depois, por outro lado, se já nos encontramos na última hora, então nós recomendamos reduzir essa estratégia de estadia mínima. Ora, se estivermos dentro do próprio mês, ok, dentro de 29 noites ou 30 dias, nós recomendamos reduzir para 3 nos dias de semana e 3 nos fins de semana. E depois, se nos encontrarmos dentro de 6 noites ou 7 dias, portanto, dentro da própria semana, reduzir ainda mais para uma noite. Ora, quais é que são as tendências deste mercado? A tendência é de uma estadia mais longa, no entanto, à medida que nos vamos aproximando da data, dentro do próprio mês, as pessoas já reservam estadias mais curtas, de 3 noites, e ainda mais, se nos encontrarmos dentro da própria semana, as estadias são ainda mais curtas, de uma noite. Portanto, dessa forma, nós conseguimos adaptar ao mercado. Alerto que nós temos os perfis de sazonalidade, que espero que estejam familiarizados, e nos perfis de sazonalidade nós conseguimos criar regras diferentes de estadia mínima. E essas regras diferentes nós vamos mostrar aqui em baixo, ou seja, disto que estamos a mostrar, nestes meses nós recomendamos fazer uma estratégia diferente, porque esses meses têm tendências diferentes do que estamos a ver. Ora, por exemplo, janeiro. Em janeiro, as estadias são claramente mais curtas.
Ou seja, aqui o algoritmo recomenda uma estadia mínima de 2 noites, dias de semana, fim de semana, 3 noites. E depois, à medida que nos vamos aproximando, isto é uma tendência semelhante à outra, mas dentro do próprio mês reduzir para 2 e dentro da própria semana reduzir para 1 noite. Ok? Ora, em relação aqui ao que nós estamos a recomendar como estadia mínima base, podem clicar em aplicar e personalizar e essa informação vai automaticamente passar para aqui e podem gravar. Relativamente às outras, que são de meses diferentes, o que nós aconselhamos fazer é fazer uma captura de tela do que está aqui a aparecer, criar depois esse perfil de estadia mínima e aplicar, neste caso, ao mês de janeiro. Ok? Eu vou demonstrar aqui muito rapidamente como isso se faz. Em breve será possível clicar e aplicar nestes meses, mas para já teremos que fazer nos perfis de sazonalidade. Ora, eu aceitei aqui a sugestão base e eu agora quero criar a exceção de janeiro que eu vi nas recomendações, certo? Então eu venho a mais personalizações e a preços mínimos e sazonais e venho aqui ao perfil sazonal personalizado. Clicando em editar perfil, aqui eu vou colocar fixo e isto dentro da propriedade, ok? Se for no grupo, aconselhamos utilizar porcentagem, ok? Ora, eu posso chamar aqui janeiro a esta temporada. Esta temporada inicia no dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de janeiro. E eu tenho aqui esta opção que é perfil de estadia mínima. É aqui que eu vou criar a minha exceção. Eu faço criar perfil, eu posso chamar aqui janeiro Porto, que eu posso até ter mais mercados, não só no Porto, e eu aqui faço então essa regra. 2 dias de semana, 3 fins de semana, reservas de última hora, dentro das próximas 6 noites, neste caso 7 dias, eu mudo para 1 e depois dentro do próprio mês, 1 e 2. Assim, pronto. Eu replico aquilo que eu vi nas sugestões, faço um salvar perfil e já tenho aqui selecionado, ok, em janeiro eu vou aplicar este perfil de estadia mínima que me recomendaram, ok? Depois basta gravar, salvar e fica com a alteração feita. Ou seja, temos a estadia mínima base e depois em janeiro vai aplicar aquilo que eu defini no perfil de sazonalidade, ok? Também aconselhamos, vejam os eventos que existem na vossa localização. Eles aparecem no calendário, se colocarem o cursor por cima, vai aparecer o nome, mas se quiserem ver em forma de lista, que será mais fácil para detectar, nós temos a informação de eventos, que já vou mostrar onde está, e nós temos em forma de lista quais é que são os eventos desse mercado e também, se quiserem, podem inclusivamente ou reportar um evento que não encontrem na lista ou até mesmo dar feedback a um evento que já existe, ok? Importante referir que o Hyperlocal Pulse, como eu falei no início, ele detecta rapidamente eventos únicos, portanto, é algo que o algoritmo já capta automaticamente, certo? Mas se acharem que o impacto não é suficiente ou ainda não estão a ver alterações no calendário para esse evento, podem também fazer um reporte desse evento. Nós temos uma equipa dedicada aqui à parte dos eventos que garante que depois atualizam aqui o algoritmo e as informações com base no vosso mercado. Okay? Ora, essa informação aqui dentro do calendário de preços. Do lado direito tem aqui eventos barra feriados. Se eu quiser visualizar os feriados, eu tenho aqui em forma de lista, ok? Todos os feriados que eu tenho aqui. Pode haver aqui algo que não tem o nome, se quiserem podem dar feedback, ok? Podem colocar aqui qual é o nome do evento, certo? Podem inclusivamente dizer os preços atuais estão muito baixos, estão pouco baixos, estão um pouco altos, estão muito altos, tudo bem. E depois, além disso, podem reportar ou comunicar um evento. Colocam quais é que são as datas do evento, o nome, qual é que é o impacto que esperam deste evento e também, claro, qualquer feedback que queiram dar tem aqui este campo livre, certo? Agora, em relação a dicas, não é só ver os eventos,
mas sim tomar ações para esses eventos se virem essa necessidade. Ora, o algoritmo faz ajustes de preços. Essa parte, como eu referi, ele já vai proteger datas de eventos. No entanto, vocês podem optar por exemplo, fazer uma estratégia de estadia mínima diferente e assim conseguirem rentabilizar mais esse período de evento com estadias mais longas, reduzindo também os vossos custos, certo? Ora, por exemplo, eu tenho aqui a altura do Carnaval. Carnaval, peço desculpa, não é Carnaval. O Carnaval vem aí, está aqui, mas eu queria mostrar mesmo era a Páscoa, que é de 28 a 30 de março, aqui que tem mais impacto, certo? Ora, eu na Páscoa, eu quero uma estadia mínima diferente daquela que eu tenho. Quero fazer uma estratégia diferente, certo? Então, eu posso vir aqui ao calendário, eu venho a março, e eu vou então selecionar aqui, aliás, como podem ver, estas datas já estão com preços significativamente mais altos do que as outras datas, portanto, claramente há aqui uma procura maior e o algoritmo já faz um preço também maior. Mas eu quero fazer uma estratégia diferente de estadia mínima, certo? Então, eu seleciono as datas e eu posso dizer que, ok, esta altura é uma altura da Páscoa, eu quero fazer uma estadia mínima de 9 noites, por exemplo. Estou só a lançar um número. E também podem, inclusivamente, colocar um motivo. O motivo foi estratégia Páscoa 2024, por exemplo. E, então, adicionar esta, nós chamamos uma substituição manual, e fazer uma estratégia diferente para os eventos e estarem o mais preparados possível para esses mesmos eventos. Ok? Agora sim, vamos entrar na parte dos dados da vizinhança e o que nós aconselhamos, é verificar estes gráficos de preços. Ou seja, vocês nos dados da vizinhança conseguem ver rapidamente como é que estão os vossos preços comparativamente com o mercado. Ajuda-vos, primeiro, a compreender a vossa posição com o mercado. Vocês também conseguem acompanhar as mudanças de preços que o algoritmo tem feito nos últimos 30 dias, conseguem perceber se os preços estão a aumentar ou a diminuir, por exemplo, e também podem aprender com informação de reservas anteriores, certo? Agora, mostrando aqui dentro do nosso sistema, como eu tinha referido há pouco, se alteram o preço base, então os vossos preços alteram. E vocês aqui nos dados da vizinhança conseguem muito rapidamente ver como é que ficam os preços, então, com essa alteração do preço base, por exemplo. Sempre que fizerem uma alteração, seja preço base ou outras alterações no preço, este gráfico atualiza automaticamente e podem sempre voltar aqui e ver como é que ficaram os preços. Ora, primeiro, se é a primeira vez que abrem os dados da vizinhança, então cliquem no quadrado no canto superior direito e arrastem aqui estas bolinhas para as propriedades similares. Ora, eu tenho uma propriedade de teste, esta aqui é com 3 quartos, então eu arrastei as bolinhas para o número 3 e fiz aplicar. Inclusivamente, nós vamos sempre mostrar aqui, ok, qual é a contagem dos quartos na propriedade e qual é que é a seleção atual do mercado. 3 quartos? 3 quartos. Ótimo. Estou a comparar o comparável, digamos assim. Então, aqui neste gráfico, conseguem ver qual é que é o vosso preço, que está aqui representado com a linha preta, e comparando com o vosso mercado. Não sei se recordam, mas quando utilizaram a ferramenta de ajuda do preço base, vocês tinham que selecionar um segmento de preço. Ora, esse segmento de preço representado aqui está em 3 cores diferentes. Ou seja, os segmentos eram o económico, o intermediário e o sofisticado. Sendo que o económico aparece aqui nesta área cinzenta, o intermediário no rosa escuro e o sofisticado no rosa claro. Então conseguem ver rapidamente o vosso posicionamento. Neste caso não acontece, mas imaginem, se a linha preta nesta propriedade estivesse muito abaixo destas 3 áreas, então os vossos preços estavam demasiado baixos comparativamente com o mercado. Por outro lado, se a linha preta estivesse por cima destas áreas, então os vossos preços estavam demasiado altos.
Portanto, é muito importante irem revendo aqui esta parte e garantir que os vossos preços continuam alinhados com aquilo que o mercado está a fazer, ok? Então, em relação àquilo concreto que temos na apresentação, aqueles pontos. O primeiro é este, vejam como estão os vossos preços comparativamente com o mercado, muito importante, e depois também conseguem acompanhar a evolução dos preços do algoritmo. Para o fazer, tem que clicar aqui em mais opções e tem a primeira opção que ainda está por traduzir, será traduzido muito em breve, mas é mostrar a evolução do preço. É isso que significa. Ou seja, isto vai adicionar aqui informação nova. Por base vai aparecer uma linha vermelha. Aqui uma linha nova vermelha. Essa linha vermelha representa quais é que eram os meus preços nesta propriedade há 7 dias atrás. Ok? Mas eu posso querer comparar com, por exemplo, há 30 dias atrás, certo? Eu aconselho para vos facilitar a leitura do gráfico, eu faria 2 cliques no preço final, vai isolar a linha preta, que são os vossos preços, e depois, sim, eu vou selecionar, por exemplo, aqui, nos preços há 30 dias atrás, linha azul. Se fosse os tais 7 dias aparecia ao vermelho, mas eu agora quero ver, certo, o que é que o algoritmo tem feito nos últimos 30 dias em termos de preço aqui para a minha propriedade. Eu vejo que, na grande maioria das datas, e isto faz sentido, mais uma vez, é uma propriedade de teste, não tem reservas, então o que o algoritmo tem feito é, tem baixado os preços desde os últimos 30 dias, ou seja, vemos que na maioria das datas a linha azul está acima da linha preta, ok? Portanto, isto também vos ajuda a compreender quais é que são as tendências dos vossos preços e ver se fazem sentido ou não com a vossa realidade. Eu diria que sim, que estão, porque o algoritmo faz, mas imaginem, por exemplo, que fizeram uma substituição manual, colocaram numa data um preço fixo ou fizeram um aumento percentual, por exemplo, muito grande. Isto pode depois representar que nos últimos 30 dias está com uma diferença muito grande comparativamente com o mercado ou com aquilo que tem agora. Portanto, também vos ajuda a detectar alterações desse género. Ok? E depois a última, que é em relação a aprendermos também com as nossas reservas do ano anterior. Nesta propriedade não temos, mas temos aqui uma teste que temos sim informação de reservas anteriores, portanto eu vou demonstrar nesta. Ora, aqui nos dados da vizinhança, dentro deste gráfico também, portanto o gráfico dos preços futuros, vamos selecionar uma outra opção, que é para conseguirmos ver quais é que foram as minhas reservas nesta propriedade o ano anterior. E como é que os meus preços estão comparativamente com essas reservas. Ora, tem aqui duas opções. Tem as suas próximas reservas ou reservas do futuro e as suas reservas do último ano, reservas do passado. Ora, eu não tenho reservas do futuro aqui, mas iriam aparecer numa cor verde, mas eu tenho sim reservas do passado e elas aparecem aqui numa cor azul. Ora, se colocarem o cursor por cima, eu consigo ver que, por exemplo, no dia 30 de abril do ano anterior, eu tinha uma reserva. Essa reserva foi feita com um preço médio de 226 e eu até sei, inclusivamente, quando é que ela foi feita. Eu tenho ali na descrição desta legenda, eu não posso apontar se não perco a informação, mas tenho 226, preço médio da diária no ano passado, e veja ali, foi reservada no dia 20 de abril. Eu também sei com que antecedência é que as minhas reservas entraram, certo? Ora, imaginemos que eu estou a olhar para maio e vejo, eu tive reservas aqui no ano passado, mas eu agora ainda não tenho nada. Certo, não tenho nada, mas eu o ano passado também não tinha ainda. Nós estamos em fevereiro. Esta reserva que entrou para maio foi feita só em abril, mais especificamente dia 20 de abril. Portanto, isto ajuda-vos também a colocar as coisas em perspectiva e não entrar em modo pânico, digamos assim. Aprendam com as vossas tendências do ano anterior também
ajuda-vos muito a tomar decisões conscientes. Se calhar eu já estava a entrar em pânico, já ia fazer uma promoção com um desconto muito grande, ia baixar muito o preço, mas na verdade, calma, eu ano passado só tive a reserva em abril, portanto eu vou esperar até abril para ver como é que as coisas correm. Se depois eu vir que não estou a converter, então se calhar preciso de fazer alguma coisa, ok? Além disso, isto, utilidade de saber quando é que as reservas foram feitas no ano anterior, mas também o nível de preço. Ora, imaginem que eu estou-me a aproximar da data e ainda não tenho reserva. Os meus preços estão a um certo nível, ok? Se eu começo a ver que, ok, eu tive uma reserva no ano anterior e ela já tinha sido feita, portanto, eu em termos de janela de reserva já estou a perder, que eu ainda não converti e o ano passado eu já tinha convertido antes, e também os meus preços neste momento, para esta data, estão muito acima daquilo que eu reservei o ano anterior. Ok, se calhar está na altura de fazer um ajuste nos meus preços ou fazer uma promoção para tentar baixar o preço e conseguir então a conversão. Ok? Espero não estar a ser muito técnica e que estejam todos a conseguir acompanhar, mas isto alguns exemplos do que podem utilizar. Price Labs não faz só preços dinâmicos, claro que isso ajuda imenso, mas nós também vos damos ferramentas para que possam ver e analisar e ajudar também a tomar as vossas decisões estratégicas. Depois, ainda dentro dos dados da vizinhança, algo que também aconselhamos é comparem os vossos preços com concorrentes. Ou seja, nós ali, naquele gráfico dos preços, mostramos o mercado no geral, sendo que o mercado são as 350 propriedades que se encontram à volta da vossa localização. Nós também podemos ter concorrentes específicos naquele mercado e eu quero acompanhar o que eles estão a fazer. Por exemplo, eu posso ser um apartamento com 2 quartos, mas o meu condomínio tem uma piscina. E são poucas as propriedades no mercado que têm um condomínio com piscina, portanto, eu quero ver exatamente das propriedades que têm um condomínio com piscina, como é que estão os seus preços. Se calhar preciso de fazer algum ajuste, ou se calhar estou a perder potencial porque eles estão mais caros e eu até estou mais barato, se calhar até tenho potencial para aumentar o preço e ficar um pouquinho mais ao nível deles, certo? E aí nós aconselhamos a comparar o vosso calendário com o calendário de concorrentes. Conseguem selecionar até concorrentes específicos e depois fazer a comparação. Entrando aqui novamente no Price Labs, vamos voltar aqui à nossa propriedade do Porto e vamos então aos dados da vizinhança. E nos dados da vizinhança, se forem para baixo, encontram então a informação de selecionar os concorrentes. Basta depois vir aqui para baixo. Isto demora um pouquinho a carregar, isto, o zoom, câmara, partilha de ecrã, pode causar aqui alguma lentidão. Ok. Ressuscitou, ok. Então, tem aqui comparar calendários com a concorrência. Nesta lista que aqui aparece, conseguem selecionar até 10 concorrentes. Isto são, claro, concorrentes que se encontrem na vossa localização. E com base no que eu selecionei aqui em cima. Portanto, eu já tinha selecionado propriedades com 3 quartos. As propriedades que me aparecem aqui são propriedades com 3 quartos no Porto. Eu já sei quais é que são as que têm piscina, por exemplo, e eu selecionei aqui e quero ver como é que eles estão, certo? Ora então, selecionamos quais é que são os concorrentes e clicamos em obter calendário. Isso vai mostrar esta informação. Nós temos a informação em tabela ou gráfico. Não vou mostrar tabela porque mostra preços e disponibilidades específicos. Isto são dados reais do mercado, mas se clicarem na tabela vão ver para cada uma destas propriedades qual é que é o preço dia a dia e se elas já não tiverem disponibilidade vão aparecer a cinzento. Portanto, também podem acompanhar assim detalhadamente dia a dia. Se quiserem, numa questão de estratégia geral, ver como é que está o vosso posicionamento
com estas propriedades, então tem a visualização de gráfico e eu vou mais uma vez fazendo um duplo clique na minha propriedade, ele vai isolar no gráfico e eu quero ver, ok, estes são os meus preços, como é que está este concorrente? E eu consigo ver esta linha amarela e eu consigo ver o meu posicionamento comparativamente com este concorrente. O princípio é sempre o mesmo, se eu colocar o cursor por cima, eu vejo exatamente qual é o valor. E por aí adiante, podem depois adicionar outros concorrentes e conseguem ver o vosso posicionamento. Okay? Pode ser que seja necessário fazer algum ajuste. Esta informação é bastante importante para conseguirem acompanhar então os vossos concorrentes. E pronto, foi aqui uma sessão bastante prática, com dicas e exemplos práticos daquilo que podem aplicar. Eu vejo que temos aqui algumas questões. Vamos agora tomar aqui também uns minutos para ver então quais é que são as vossas questões e ajudar. Ora, muito bem. Primeira pergunta. Tenho observado que os valores na Price Labs estão bem maiores do que os imóveis na região. Tenho que fazer ajustes constantes para poder reservar. Embora esses valores mais altos tenham-me ajudado na estratégia de promoções personalizadas no Airbnb, pois ele pega uma média de preços, o que fazer para melhorar os preços com base nas propriedades localizadas dentro do condomínio onde tenho a minha propriedade? Muito bem. Ora, eu acho que parte, especialmente a parte final da sua questão, foi respondida agora. Ou seja, se quiser, pode selecionar concorrentes específicos e veja o seu posicionamento com esses concorrentes. Se calhar, quando estamos a captar tendências do seu mercado, estamos a recomendar um preço, contudo, se vê necessidade de ajustar conforme propriedades específicas aqui do mercado, utilize esta ferramenta e depois faça os ajustes, ok? Também falo da questão dos alertas do preço base, certo? Quando tem um preço base e se a sua conversão está de facto abaixo do mercado, nós recomendamos então um preço base inferior àquele que tem, ok? Depois, o que também pode fazer, e isso já fez, pronto, é deixa os preços na mesma ao nível que estão, mas utiliza uma estratégia de promoções, até porque as promoções depois acabam por dar-lhe também visibilidade nos canais, certo? Mas qualquer coisa específica que veja relativamente à sua conta e vê que aquilo que foi aqui apresentado não representa a sua realidade e precisa de algo mais específico de olhar para a sua conta, entre em contacto connosco, ok? Espero ter ajudado. Ora, muito bem, temos aqui outra questão que é: consigo configurar tarifas com restrições de diárias e valores diferentes? Por exemplo, estadia de um dia com valor de 25% a mais do que uma reserva com 2 estadias. A resposta é sim e não. Ou seja, Price Labs tem essa opção, no entanto, essa opção apenas está disponível dependendo da ligação que tem com o PMS ou com o canal. Ou seja, por exemplo, se trabalha com, um exemplo é o Stace, nós temos essa opção com o Stace. Se trabalha só com Airbnb, por exemplo, nós não temos essa opção com Airbnb. Isto depende das limitações das ligações API, é algo que é de facto alheio ao Price Labs. Nós temos essa opção, depende do outro lado, se eles conseguem fazer essa ligação connosco ou não. Ok? Se trabalha com o Stay, sim, consegue. Deixa-me ver se aqui na minha conta teste eu consigo mostrar-lhe essa opção. Ora, eu acho que com o Logify, que é o PMS desta conta teste, eu penso que nós temos essa opção com eles. Temos. Ok. Então, boas notícias. Vou-lhe conseguir mostrar aqui. Se trabalha com o Stays, então, vindo a editar em personalizações, aqui a opção geral, tem aqui a opção ajuste de preços com base na duração da estadia. E é isto então que quer configurar. Se clicar, pode fazer os ajustes. Ora, no seu exemplo,
em particular, estadia de um dia 25% a mais. Sim, senhor. Então eu vou colocar aqui, isto tem que começar sempre com estadia de uma noite, ok? E eu aqui vou colocar então o valor de 25%. O que é que acontece se eu deixar assim? Significa que qualquer reserva igual ou superior a 1, eu vou aumentar o preço em 25%, mas não é isso que eu quero. Eu quero que seja aplicado exclusivamente a se alguém reservar uma noite, certo? Então eu venho aqui, vou adicionar outra noite e coloco 2 e coloco 0. Resumindo, se alguém ficar uma noite, eu aumento 25%. Se alguém ficar 2 noites ou mais, não há ajustes. É aquele preço que está no Price Labs. Adicionando mais uma informação que pode ser particularmente útil, imaginem que querem fazer um desconto semanal, então eu venho aqui, coloco estadias iguais ou superiores a 7 e eu quero fazer um desconto de 10%, por exemplo. Quero fazer um desconto mensal, 30%, e aqui já faço 20%. Pronto, podem criar várias camadas, depois é só atualizar as alterações e salvar. Isto depois passa para, neste caso, como trabalho com o Stace. Relembro, se o vosso PMS ao canal não tem esta opção, então esta opção não vos vai aparecer na conta Price Labs, ok? Se aparecer, boa, conseguem aplicar. Se não aparecer, lamento, não é possível no Price Labs, mas há sempre a possibilidade de conseguirem provavelmente fazer, seja no vosso PMS ou no vosso canal diretamente, ok? Espero ter ajudado. Muito bem, obrigado eu. Ora, eu vou relembrar que, por favor, se têm questões, utilizem a caixinha perguntas e respostas, ok? Ora, pergunta interessante. Quando não aparece a sugestão de Price Labs de estratégia, significa que a minha estratégia está certa? Ora, eu suponho que esteja a referir-se à questão de o alerta do preço base. A questão aqui é, sim, de certa forma, ou seja, quando selecionam um preço base e nós não estamos a sugerir alteração, então é porque o seu preço base está ajustado. Está ajustado tanto com a realidade do mercado, como também com a sua realidade em termos de conversão comparativamente com o mercado. Ok? Portanto, resumindo, não entrem em pânico se não virem uma recomendação do preço base. Bom, primeiro, podem não ter, porque ainda estão nos primeiros 14 dias, como referi. Mas se já estiverem a trabalhar há mais de 14 dias e não estiverem a ver o alerta, não se preocupem. Se não há alerta, não há necessidade de ação. Ok? Espero ter ajudado. Ora, outra questão. Gostaria de saber porquê do percentil dos segmentos económico, intermediário e sofisticado. O que significa? Ora, muito bem. Nós, em cada localização, temos vários tipos de propriedades. Tomando aqui o exemplo desta propriedade do Porto. Isto é uma propriedade com 3 quartos. Dentro das propriedades com 3 quartos, nós temos vários tipos de apartamentos. Temos apartamentos que são com uma decoração melhor, temos apartamentos que têm uma decoração mais bonita, que têm tecnologia mais avançada, a casa de banho é grande, a casa de banho tem um jacuzzi, e temos também outros que são apartamentos com 3 quartos, mas bastante mais simples, têm uma decoração mais simples, têm uma mobília também muito mais simples, não tem só chuveiro na casa de banho, enfim. Os apartamentos, apesar de terem a mesma tipologia, eles podem ser bastante diferentes entre si. E claro que eu, estando no mercado com um apartamento mais simples, não estou a praticar o mesmo preço que um apartamento que tem um jacuzzi, por exemplo. Ou seja, dentro da amostragem do mercado, nós temos vários níveis de preço. Temos aquele que faz o preço mais alto, aquele que faz o preço mais baixo e todos os outros que estão no meio desses níveis, certo? Com essa amostragem de preços do mais alto para o mais baixo e todos os que estão entre esses preços, nós temos o percentil económico, ou seja, são aqueles que estão a fazer preços mais baixos, o intermediário são aqueles que estão no meio, entre os mais baixos e os mais altos,
e depois o sofisticado, que são os preços mais altos. Ou seja, têm que posicionar o vosso produto comparativamente, ao mercado. Ou seja, nem todos os apartamentos são iguais e temos que fazer esse tipo de diferenciação, ok? Espero ter ajudado, obrigado. Ora, temos aqui uma questão. Na definição de estadia mínima na tipologia fim de semana, se colocar 7 noites, significa que só posso reservar um fim de semana se fizer uma reserva com um mínimo de 7 noites? Exatamente. Ou seja, se alguém quiser reservar uma noite de sexta ao sábado, então tem que ficar no mínimo 7 noites. Depois aparece outra parte desta questão. Se aparecer um 3, terá que se reservar obrigatoriamente sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo e segunda. Exato. Se mudar para 3 noites, então ele tem que reservar 3 noites nesse período, sexta, sábado, domingo ou sábado, domingo, segunda. Ok? Espero ter ajudado. Ora, temos aqui mais uma questão. Ai. Ontem de manhã entrou um cancelamento. À noite, o mesmo hóspede refez a reserva com valor menor do que na reserva anterior. Hoje, olhando o painel do Price Labs, ainda consta como disponível e com preços mais altos do que foi feita a reserva. Uso apenas o Airbnb. Ora, então, no vosso caso, tem o Price Labs conectado diretamente com o Airbnb, não tem nenhum PMS ou gestor de canal. Ora, ontem de manhã entrou um cancelamento, ou seja, ficou como essa noite disponível ontem, de manhã. No mesmo dia à noite, fez a reserva com um valor menor do que na reserva anterior. Olhando hoje para esse mesmo dia, ainda consta como disponível. Ora, isto vai depender das horas que o hóspede fez a reserva novamente na noite anterior, ok? Nós atualizamos o Price Labs durante a madrugada. Pode ter acontecido então essa informação não ter sido atualizada no Price Labs. O que aconselho fazer é, se teve um cancelamento e sabe, e quer que essa noite esteja atualizada em termos de preço, então, aqui no Price Labs, imagino, eu tenho aqui fevereiro e eu sei que aqui uma noite foi cancelada. Eu quero atualizá-la, não quero esperar pelo período da madrugada. Então, entre na propriedade, entre no calendário. Se clicar aqui onde diz salvar e recarregar, o que isto vai fazer é isto vai buscar os dados, no seu caso do Airbnb, e vai mostrar, oi, esta data agora está disponível. Assim que o algoritmo detecta esta data volta a estar disponível, ele faz também um ajuste no preço. Ok? Portanto, salvar e recarregar. Vai buscar a disponibilidade do Airbnb, recalcula preço. Depois, faça um sincronizar já, que é para que o novo preço do Price Labs passe, então, imediatamente para o Airbnb. Ok? É o que eu aconselho fazer. Espero ter ajudado. Obrigado. Ora, não temos questões já agora. Vou olhar para o chat. Eu peço, por favor, se tiverem questões, usem a caixinha de perguntas e respostas, que eu posso perder aqui alguma coisa. Ora. Ok, está aqui uma questão que, entretanto, já respondi. Obrigado por ter utilizado a caixa de perguntas e respostas. Se vai ficar gravado? Vai sim, senhor. Estamos a gravar neste momento e vamos, inclusivamente, lançar este webinar, esta gravação, para o nosso canal de YouTube. Ok? Ora, muito bem. Temos aqui outra questão.
Reparei agora, talvez por uma coincidência, desde que entrei para o Price Labs há cerca de 20 dias, não recebi nenhuma reserva. Será que tem algo bloqueado? Será por alguma restrição de estadia mínima que colocou? Será que os preços não estão ajustados com o mercado? Não lhe consigo ajudar no seu caso concreto. Eu peço, por favor, para a sua questão, contacte a nossa equipe de suporte, ok? Aliás, vou aproveitar e mostrar aqui como é que podem entrar em contacto com o suporte. Dentro da vossa conta Price Labs, tem aqui no canto inferior direito um botãozinho que é o Ajuda Mais Chat. E o que é que isto faz? Tem aqui a opção de chat, ou seja, podem abrir uma conversa ao vivo com um dos nossos agentes, podem fazer questões em português se não estiverem confortáveis com o inglês. Os nossos agentes, se não falarem português, irão usar um tradutor, portanto, podem fazer as vossas questões na mesma. Ou então, tem aqui este botão de e-mail suporte, muito simples, colocam o vosso e-mail, qual é que é o assunto e aqui qual é que é a vossa questão e enviam também diretamente um e-mail para o suporte. Portanto, por favor, nesse caso, não é algo que eu consiga responder aqui, temos que ver o seu caso em concreto, pelo que contacte o suporte, ok? Ora, temos aqui, não é bem uma questão, mas é sobre uma questão que já tivemos. Quando atualizei os preços ontem, os preços atualizaram com valores bem mais baixos do que agora. Ora, isso pode estar relacionado com o estarmos já próximos da data, comparativamente como estava na altura que a reserva foi feita, ok? O Price Labs tem um fator também, que é o fator de preços para reservas de última hora, que é este que temos aqui, na verdade, e o que nós temos por base é determinado pelo mercado. Ou seja, se as tendências do seu mercado são de baixar preços à medida que nos vamos aproximando da data, então o algoritmo vai também acompanhar essa tendência, ok? Portanto, espero ter ajudado. Mais uma vez, questões concretas relativamente a uma data, uma propriedade, algo que eu não consiga responder assim de um modo geral, sem olhar para a situação em concreto, volto a repetir, por favor, falem com a nossa equipa de suporte. Ora, obrigado, eu peço desculpa não poder ajudar mais, mas de facto não consigo. Ora, temos aqui mais uma questão, estou aqui a tentar perceber. A questão é: olá, eu hoje tenho 2 unidades anunciadas nas plataformas. São exatamente iguais no mesmo village, mas o algoritmo tem números bem diferentes, tanto de taxa de ocupação de mercado, como preço base, etc. Ora, uma questão importante aqui, ok? Às vezes é comum, eu não estou a dizer que é o seu caso, mas pode acontecer. Por vezes temos propriedades que estão na mesma localização, mas por alguma falha na morada que foi introduzida no PMS ao canal, alguma diferença, por exemplo, na latitude e longitude, isso será suficiente para que hajam alterações nos preços, ok? Eu não sei se é o seu caso, mas lá está, mais uma vez estamos a entrar em detalhe específico da sua conta, das suas propriedades, pelo que peço, por favor, que pode verificar como é que está a morada no seu PMS ou no seu canal. Se estiver igual, e não for disso, peço, por favor, que fale com a nossa equipa de suporte, ok? Já agora, imagino que detectou que, de facto, as moradas não estavam exatamente a coincidir. A localização não estava exatamente a coincidir. Nós vamos buscar a localização ao vosso PMS ao canal. Portanto, se fizerem uma alteração e querem que essa morada fique atualizada, então, também no Price Labs, por favor, siga o passo de reconectar as propriedades. Ou seja, isto é repetir o passo que fizeram no início, quando criaram a conta,
isto apenas vai atualizar o Price Labs. Não se preocupem porque não vão perder a informação que estava lá, as vossas configurações não perdem nada. Simplesmente se a morada mudou, a morada também muda e a localização também muda no Price Labs. Ok? Ora, temos aqui uma questão. Não sei se compreendi, mas vou ler a questão. O meu PMS é o Stace. Sim, senhor. Trabalhamos com o Stace e depois pergunta qual seria a restrição de conexão Price Labs Stace. Peço desculpa, não compreendi a questão. Restrição de conexão, ora, nós conectamos com o Stace. Um, e temos inclusivamente algumas opções, por exemplo, aquela de preço com duração na estadia, que temos com eles e não temos com outros. Ok? Portanto, à partida não existem restrições de conexão. Ok? Se quiserem elaborar um bocadinho mais, tenho todo o gosto em ajudar. Ora, temos aqui outra questão. É no chat, mas pronto, como não estamos a ter também outro diálogo sem ser questões, eu também vou acompanhar aqui o chat. Ora, esta eu já respondi. Sim, 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 sim. Ok. Então, boa tarde. É possível definir um preço mínimo abaixo do qual nem sequer as promoções Airbnb ou Booking possam ser mais baixas? Ou seja, um limite mínimo. Trabalho com Talkcast. Ok, Talkcast, sim senhor. Um preço mínimo abaixo do qual nem sequer as promoções Airbnb ou Booking possam ser mais baixas. Ora, vou ver se, se percebi. Nós no Price Labs temos um preço mínimo, ok? Havendo um preço mínimo, então definem no Price Labs e o que isso vai fazer é que o nosso algoritmo nunca faça um preço abaixo desse mínimo. Ora, por exemplo, temos esta propriedade, eu tenho um preço mínimo de 100 e como podem ver, ele aqui já me está a fazer o preço 100 e não vai abaixo desse valor. O que é que pode acontecer? E isto também é importante não só para si, mas toda a gente que está a assistir. Vocês podem ter, por exemplo, uma promoção no Airbnb e essa promoção no Airbnb vai aplicar aos valores que o Price Labs enviou para o Talkcast, ok? Portanto, quando definem um valor mínimo e têm uma promoção ativa, tenham isso em conta aqui nesta parte, porque pode acontecer que o vosso valor final com a promoção fique abaixo deste mínimo, ok? Claro que provavelmente também tem, e nós temos muitos utilizadores que fazem essa estratégia, também têm aqui os markups ou os aumentos nos preços antes de enviarem para os canais, por questão de comissões, certo? Portanto, se calhar isso aí depois acaba por anular um pouco o aumento e depois o desconto anula e o valor final acaba por dar também aqui com o vosso mínimo do Price Labs, mas é importante ter isso em conta, ok? Imagino que não tem um aumento quando envia os preços para o Airbnb, e o preço é 100. Se tem um desconto de 20%, então o seu valor vai ficar 80. Ok? Espero ter ajudado. Ora, temos aqui uma questão que é o que poderia dar de errado na conexão entre o Price Labs e o Stace. Ora, se existe algum erro na conexão, então há aqui um alerta que é dado, ok? Deixa-me ver se tenho aqui algum exemplo. Tem. Imagina, eu tenho esta propriedade e eu fiz a configuração. Eu liguei a sincronização. No entanto, quando as sincronizações estão ativas, aparece-me aqui a última sincronização um mês atrás, 9 horas atrás, enfim. Este é um mês atrás porque está desligado, mas, por exemplo, aqui os que têm ativo, têm o botão verde, aparece-me 9 horas atrás. Ok? Ora, se eu tiver o botão ativo e não vir quando é que foi a última sincronização, eu vou ter aqui
um alerta. Tenho aqui este triângulozinho. E eu vou, por exemplo, esta aqui está conectada com a Logify e diz status de sincronização. O Logify não habilitou preços externos para a sua propriedade. Ou seja, dentro do Logify faltou-me fazer algo. Ok? Então eu tenho que fazer isso no Logify para a conexão conseguir funcionar. Algo que acontece comum entre o PriceLabs e o Stace é, se não definirem a vossa informação de check-in e check-out, então aí sim isto vai dar um alerta, mas nós explicamos sempre qual é que é o erro que possa acontecer, está bem? Só aqui para exemplificar, eu não sei se será o seu caso ou não, mas imaginem que eu tive aqui um problema, não defini o check-in e check-out. Eu não sei se o Logify tem essa opção ou não, não tem. Mas eu demonstro aqui de qualquer das formas. Imagina, eu tenho que definir o check-in e check-out. Eu posso ir a Dynamic Pricing e a Personalizações, e aqui na parte de contas, aqui ia aparecer Stays, por exemplo. Então eu vinha editar, aqui na opção, logo a primeira que aparece por baixo de estadia mínima, ia aparecer check-in e check-out. Então eu selecionava esse botão e dizia em que dias da semana é que eu aceito check-in e que eu aceito check-out. Mesmo que aceitem todos, tenho que colocar essa opção, ok? Assim que coloco essa opção, então nós depois estamos prontos para iniciar a sincronização. Aproveito e mostro também, se quiser tentar uma sincronização novamente em massa, ou seja, logo para todas as suas propriedades do Stace, pode clicar aqui nestes três pontinhos e tem aqui o botão sincronizar já, ok? Depois de fazer o sincronizar já, aconselhamos voltar ao painel de preços passados sensivelmente 1, 2 minutos, no máximo, também depende do tamanho do seu portfólio, e depois verificar então se aqui o símbolozinho já desapareceu. Se estiver tudo ok, vai aparecer última sincronização há, sei lá, 1 minuto atrás ou agora. Ok? Espero ter ajudado. Mais uma vez, é uma pergunta muito genérica, está bem? Portanto, esta é uma possibilidade. Se estiver a ter algum erro com o Stace, mais uma vez estou-me a repetir, por favor, falem com a nossa equipa de suporte. Ok? Ora, tem a opção de remover uma propriedade da listagem do PriceLabs. Esta propriedade veio puxada do Airbnb, porém está inativa lá. É possível, sim, senhor. Ora, primeiro, e será o seu caso, porque disse que está inativa no Airbnb, certo? Mas para conseguirmos apagar uma propriedade da nossa conta PriceLabs, primeiro de tudo, o botão sincronizar preços tem que estar inativo, ok? Portanto, tem o botão sincronizar preços inativo. Como é que eu apago? Bastante simples. Vou a Dynamic Pricing e vou ao menu Gerenciar Propriedades. Em cada uma das propriedades que aparece aqui, nós temos aqui a coluna Ação e temos aqui a opção com um caixotinho do lixo e eu posso apagar a propriedade. Ela está com a sincronização desligada, eu consigo apagar. Se eu quiser realmente apagar, faço sim, excluir. E feito. E ela deixa de aparecer na sua conta. Ok? Muito obrigada, espero ter ajudado. Ora, ajudou, muito obrigado. Ótimo, ainda bem. Fico contente de ter ajudado. Muito bem. Também ajudei com esta questão. Ótimo, é esse o propósito. Ainda bem, não estou aqui só para vos dar conversa e mostrar coisas, também estou aqui para vos ajudar. Ora, a verdade é que também já estamos a ficar sem tempo, já esticámos aqui 5 minutinhos o nosso webinar. Ora, pelo que eu vejo, não temos mais questões no chat. E, ok, temos mais uma questão. Esta é rápida. Vou responder. Para que a propriedade não seja cobrada, basta estar desligada ou é necessário eliminar? Basta estar desligada. Ok? Portanto, voltando aqui ao painel de preços para exemplificar, eu tenho aqui o meu portfólio, eu tenho propriedades a sincronizar e a não sincronizar, certo? Então, eu basicamente, as que têm o botãozinho verde, vou ser cobrada. As que têm o botão cinzento, não vou ser cobrada.
ok? Não há necessidade de eliminar. Imagino que quer temporariamente desligar a sincronização, sei lá, temporada muito baixa, teve um aluguer muito longo de 3 meses. Pode desligar e depois mais tarde voltar a sincronizar e aí passamos depois a cobrar novamente por essa propriedade, ok? Muito obrigado. Ora, não temos mais questões. Pronto, vou então oficialmente dar, por fim aqui o nosso webinar. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Foi um prazer ajudar-vos, não só aqui com estas estratégias que podem realmente ser muito úteis para a vossa preparação para este ano, mas também aqui em relação a questões práticas que tenham. Já sabem, por favor, qualquer coisa, suporte@pricelabs.co ou então também dentro do Price Labs, naquele botãozinho que vos mostrei, aqui no canto inferior direito. Foi um prazer, muito obrigado, até à próxima e estes webinars acontecem todos os meses, ok? Portanto, em breve, fevereiro, vão ter mais um webinar. Não será tão focado em estratégias como este, mas estarei na mesma disponível para responder a questões e vamos mostrar atualizações que temos feito, que são também bastante entusiasmantes. Portanto, mais uma vez, muitíssimo obrigado, até à próxima e continuação de uma boa sexta e um ótimo fim de semana. Obrigado.